E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Tiago capítulo 1, versículos 22 ao 24. Amém, meus irmãos? Esse aqui é um texto da palavra de Deus para nós considerarmos e vermos aqui agora quais são os ensinamentos que ele tem para nós. O que o apóstolo Tiago queria ao explicar esse texto? O que ele estava falando para a igreja aonde ele presidia, lá em Jerusalém? O que ele estava afirmando para nós? E a gente vai ver aqui agora que tem ensinamentos para aquela época e para os dias atuais. Amém, meus irmãos? Eu sou o pastor Marcos André, este aqui é o Clube da Teologia e vamos aqui a mais uma interpretação bíblica da palavra de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto, né? Quando que o apóstolo Tiago está escrevendo isso, tá? E a gente vai ver que ele vai falar de alguém que ouve e não de alguém que lê. Por que isso? Porque ele está explicando aqui, está escrevendo essa carta para a igreja que ele presidia, para a igreja de Jerusalém. Então, naquela época, se lia muito pouco e muitos dos que estavam na igreja não sabiam ler, na verdade. Então, ele está se referindo às mensagens que ele e os outros apóstolos pregavam, falavam, né, nas reuniões. É disso que ele está falando. Então, ele está falando que para o povo ali, que se o povo fosse somente ouvinte daquelas mensagens e não cumpridores, eles seriam como alguém que contempla o seu rosto no espelho e aí, ao sair, logo se esqueceria, né? Então ele está mencionando isso, está falando que aquilo era um absurdo, né? A pessoa contemplar o seu rosto no espelho e depois logo se esquecer, né? Então ele está dizendo que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele é semelhante a esse tipo de pessoa que olha o seu rosto no espelho, né? Mas depois se esquece, tá? E a gente vai ver que isso aí tem aplicações para os dias de hoje, não é verdade? Aplicações para os dias atuais, principalmente vai falar de um problema muito sério nos dias atuais. Fica até o final desse vídeo que eu vou deixar lá para você, tá? Um problema muito sério que está acontecendo hoje. Eu vou deixar também para você aqui o link nesse vídeo para você adquirir os nossos materiais, né, conhecer o meu trabalho e também conhecer essa mensagem que eu coloquei lá no meu blog, no Clube da Teologia. Deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal caso não seja inscrito ainda. Meus irmãos, como um ensinamento básico aqui desta palavra, né? Vamos entender, quando a gente fala básico, não quer dizer que seja tão básico assim, tá? Porque é profundo, tá? Mas vamos entender uma explicação que Matthew Henry colocou no seu comentário bíblico, tá bom? E até os dias de hoje ela é muito utilizada e realmente, né, não tem outra explicação melhor para isso, né? Ele coloca em seu comentário bíblico, ele afirma que o apóstolo Tiago está comparando a palavra com o espelho. Ou seja, o espelho ele mostra a fisionomia da pessoa, aonde a pessoa pode ver o seu rosto, fazer as suas correções, melhorar o seu cabelo, né? Dar uma ajeitada ali no rosto, fazer as conferências, tá? Para a pessoa ter a sua aparência agradável. Então, o apóstolo Tiago, quando ele estava mencionando sobre, fazendo a comparação da palavra como um espelho, estaria mostrando como a palavra ela nos ajuda a corrigir, né, a nossa aparência, né? Ou seja, a nossa aparência espiritual diante das pessoas. Essa é a ideia, né? Assim como o espelho corrige a aparência nossa aparência diante das pessoas, tá? A palavra de Deus também vai corrigir a nossa aparência espiritual. Ela vai mostrar onde você está falho, aonde você precisa melhorar, o que você precisa fazer. Talvez seja um pouco mais de oração que você precisa, talvez seja um pouco mais de leitura da palavra, um pouco mais de vida devocional, melhorar um pouco o seu linguajar, né? Melhorar um pouco as suas atitudes em relação às pessoas. Olha que interessante, a palavra de Deus ela vai ser como esse espelho espiritual para nós. Essa é a interpretação de Matthew Henry, que ela fica até para os nossos dias e muito forte, né? Quando eu falo básica, não quer dizer que ela é simples, né? Embora ela pareça simples, mas ela é profunda para nós hoje. Meus irmãos, então eu quero aqui trazer um acréscimo, tá? De algo que Deus tem me colocado no coração, o Espírito Santo me tem revelado, tá? Um acréscimo dentro deste conteúdo, dentro desta interpretação, desta palavra que o apóstolo Tiago colocou, tá? É o seguinte,
Na época de Mateus, do apóstolo Tiago, quando ele faz essa menção, esta referência falando do espelho, os espelhos naquela época eles eram feitos assim, polindo o metal, né? O metal polido, então ele refletia a face da pessoa, tá? Só que esse reflexo, devido à época, devido às técnicas que eram usadas, esse reflexo era esmaecido, era de pouca qualidade, tá? Alguns nem dava para ver direito os detalhes do rosto, tá? Mas aí a gente vai ver que para os dias de hoje modificou, né? Para os dias de hoje as técnicas modificaram, espelhos são nítidos, né? Os espelhos eles mostram a aparência, né? Com bastante riqueza de detalhe de cada um. E aí a gente vai entender que, comparando com a palavra, a gente vai ver que na época do apóstolo Tiago, para os dias atuais, a palavra também deu uma modificada, né? Embora a gente tenha que ter cuidado com coisas que são contrárias à Bíblia, mas ela modificou. Novas versões existem, versões, né, com interpretações mais profundas que mostram quase que exatamente o que o escritor queria colocar, né? A gente tem versões traduzidas na linguagem de hoje que mostram, né, assim, uma facilidade para o jovem aprender, tá? Temos a Bíblia em aplicativos, nós temos canais no YouTube como esse que você aprende a maior profundidade da palavra. Olha que interessante, assim como os espelhos eles melhoraram em qualidade, a palavra de Deus também, ela melhorou em acessibilidade, tá? Em qualidade também, em profundidade. A gente consegue ter ela hoje, né, com mais facilidade aí pela internet, tá bom? Você consegue aprofundar o seu estudo. Você na sua casa consegue elaborar um estudo acadêmico. Que coisa interessante, né? E aí a gente vai ver que esta nitidez faz com que hoje seja mais absurdo ainda uma pessoa conhecer a palavra de Deus e não melhorar as suas atitudes, né? A gente vai ver que hoje tem mais facilidade de você, pela palavra de Deus, você ver os seus erros e os seus problemas. Nos dias de hoje, a gente vê, mas eu quero falar para você agora de um problema que está acontecendo nos dias atuais. Nos dias de hoje, bem agora, enquanto a gente está aqui falando sobre esta mensagem, nos dias atuais, toda essa facilidade que veio, tá, para a gente interpretar a palavra de Deus, a quantidade de cursos teológicos que existe, com tudo isso hoje, nós ainda continuamos com os mesmos problemas que o apóstolo Tiago enfrentava na sua igreja. Com os mesmos problemas. As pessoas hoje, elas têm muita habilidade em ouvir a palavra e pouquíssima habilidade em praticar a palavra, tá? O que o apóstolo Tiago estava querendo dizer era que alguém conhecendo a Bíblia e não praticando, não fazendo exatamente o que a Bíblia ensinou que é para fazer, essa pessoa vai se esquecer da palavra. Ela não vai se lembrar, ela vai ter dificuldade. Isso faz parte do estudo. Todo estudo ele tem a parte teórica e a parte prática. E assim é com a palavra de Deus, tá? E nos dias de hoje nós temos facilidade de ouvir a mensagem nos cultos, tá? Até de chorar com a mensagem. Você conhece irmãos, com certeza você talvez já tenha até passado por isso, de você ouvir uma mensagem no culto forte, uma palavra poderosa e você tomar decisões. Já aconteceu contigo? Eu falo para você, já aconteceu comigo. Você tomar decisões ali mesmo enquanto ouve aquela mensagem. Eu vou mudar, eu vou melhorar isso, eu vou fazer aquilo outro. Quando eu chegar em casa eu vou fazer aquilo outro. Quando eu chegar em casa hoje na madrugada eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Você sai do culto tomando decisões, né? Mas depois você não consegue converter isso em atitudes. Esse tem sido o problema, tá? E eu quero apontar aqui o porquê que isso está acontecendo. A gente vive nos últimos dias da igreja na terra, aonde o inimigo está armando laços, armadilhas para impedir que os crentes sejam praticantes da palavra de Deus. Isso está acontecendo bem agora nesse momento, tá? E eu peço para você que você seja um servo de Cristo, não somente dentro da igreja, mas também na sua casa. Seja um praticante da palavra de Deus, porque praticante da palavra de Deus, para começar, ele não é dentro da igreja. Você não pratica a palavra de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja você adora a Deus. Dentro da igreja você cultua o Senhor. Onde você pratica a palavra de Deus? É fora da igreja. É na sua vizinhança que você pratica. É na sua casa que você pratica. É lá no seu trabalho,
tá? É ali que se pratica a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então esta é a mensagem, tá? Parece simples, mas é profunda da palavra de Deus, tá? A interpretação de Matthew Henry para esta palavra permanece conosco até hoje e devemos colocar em prática a palavra de Deus nos dias atuais. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Até o próximo vídeo.